boa tarde a todas e a todos, bem-vindos, bem-vindas a mais uma sessão do Arte Contemporânea em Diálogo. Eu hoje comigo tenho o João Leite. O João Leite é professor catedrático na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Obrigada, João, por teres vindo. Este é um tema um bocadinho diferente dos outros, porque é um tema que, na verdade, não é só particular, não é um tema que seja especialmente apanágio da arte contemporânea, como normalmente são todos os temas que são trazidos aqui. É um tema, eu diria que de interesse universal, e que a partir daqui talvez possamos depois canalizar mais para a arte em geral, talvez para a contemporânea em particular, porque de facto com tanta profusão de imagens, tanta coisa que acontece, que na verdade eu acho que há muita curiosidade em relação, e começava por aí, que na verdade é a pergunta que dá o tema aqui o mote à nossa conversa, que é o que é a inteligência artificial e como chegámos até aqui, que eu acho que é um belíssimo mote. João, obrigada por teres vindo e tenta explicar-nos este mistério que eu acho que é para muita gente, para mim é certamente o que é a inteligência artificial. Ok, olá Isabel, obrigado pelo convite antes de mais e boa tarde a todos e a todas. Essas duas perguntas permitiam-me ficar aqui 3 ou 4 horas a falar sobre o assunto e certamente que não é isso que nós queremos. Mas isto porque a inteligência artificial, de certa forma, é uma área muito diferente de quase todas as outras, desde logo por causa da própria palavra inteligência, que nos toca muito próximos, nós seres humanos, ao contrário de quase todas as outras áreas, então, das engenharias e das ciências, que podem ser sempre muito vistas, desligadas, de certa forma, do ser humano. Mas é engraçado porque a própria palavra inteligência, que está no cerne da inteligência artificial, torna também extremamente difícil, para não dizer impossível, definir sequer o que é o escopo, o que é de facto a inteligência artificial. É muito curioso que deve ser provavelmente das poucas áreas onde andamos todos aqui a trabalhar nisto há não sei quantas décadas, sem saber exatamente o que é isso de inteligência artificial. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar nesta área, nos anos 90, perdia-se muito tempo a debater o que era a inteligência artificial, porque a maior parte das pessoas vinha da matemática, vinha das engenharias, e portanto havia sempre aquela necessidade de delimitar o objeto de estudo. E depois enfrentámos sempre um problema que era ou colocávamos a definição demasiado lata e depois coisas como um termostato de repente era considerado inteligência artificial e dificilmente nós queríamos que isso fosse considerado inteligência artificial, ou então aquilo ficava demasiado restrito, que muitas coisas importantes ficavam fora desse domínio. E é curioso porque mais ou menos à volta dos anos 90, no fim do milénio, que a própria comunidade que trabalha nisto desistiu de definir a inteligência artificial, que é curioso, ou seja, neste momento a pergunta para a qual eu tenho mais dificuldade em responder é o que é inteligência artificial. Então começamos bem. Exatamente, não sei muito bem. Todos nós temos uma ideia de qual é o objetivo último, ao ponto de nos permitir sempre saber em que direção caminhar, sem saber exatamente esse tal limite. É engraçado porque a própria a Associação Americana de Inteligência Artificial, que tem uma definição que é uma definição circular, ou seja, no fundo é o estudo dos mecanismos e das implementações em máquinas da inteligência. Portanto, é uma definição completamente circular que depende da noção de inteligência, porque essa é aquela que nós temos dificuldade em definir, exatamente. A pessoa imediatamente pensa no ser humano, obviamente, durante muito tempo o ser humano era a blueprint, não é? O modelo de inteligência, o mais próximo que nós tínhamos, mas quem tenta desenvolver sistemas de inteligência artificial não tem como objetivo que eles simulem ou sejam semelhantes ao ser humano. Desde logo, porque o ser humano tem coisas em que é extremamente limitado e nós não vamos querer, à partida, limitar o sistema àquilo que o humano é capaz, por um lado, e depois, pronto, há coisas que o humano faz e competências que o humano tem que a máquina está muito longe de conseguir. E, portanto, o humano, que inicialmente servia como o modelo, rapidamente deixou de servir e ninguém usa propriamente o humano como um objetivo de criar ali um sistema que seja como o humano. Mas isso é assim uma coisa paradoxal quase, não é? No sentido de como é que o humano cria uma coisa que vai além dele, não é? Bom, esse é outro dos pontos muito interessantes, que é todas as áreas têm limitações formais
Ou seja, a matemática tem o teorema de Gödel que nos diz que há coisas sobre as quais nós não podemos ter um mecanismo automático para dizer se elas são verdade ou não. Temos o princípio da incerteza do Heisenberg que nos diz que há uma limitação na precisão com a qual nós conseguimos medir a posição e a velocidade de uma partícula. E se calhar na inteligência artificial também existirão limitações dessa natureza. Por um lado, limitações fortes do que um dia será possível fazer, mas também limitações que vêm de nós humanos, porque apesar de tudo somos nós que estamos a fazer isso, sobre o que é que nós vamos conseguir compreender. Ou seja, é bem possível que nós, aliás, e estamos se calhar perto dessa fronteira, de não conseguir perceber os sistemas que exibem comportamentos, que se calhar até eram os comportamentos que nós gostávamos que eles exibissem, que era o objetivo que nós tínhamos, e nós não compreendemos de facto esses sistemas. E isso é o que acontece neste momento com aqueles sistemas de inteligência artificial com que a maior parte de nós tem tido contacto nos últimos tempos, os ChatGPTs, os Claudes, Sim. Aqueles modelos de linguagem, em que nós, na interação que nós fazemos com esses sistemas, nós compreendemos, eles estão a responder e a interagir connosco em língua natural e, portanto, nós conseguimos compreender. Nós conseguimos compreender como é que eles foram desenhados e treinados, mas nós não conseguimos compreender o resultado desse processo de treino, portanto, o sistema propriamente dito que está a gerar aquele texto, nós não o conseguimos compreender, porque ser de uma forma muito rápida, sem querer entrar em coisas muito técnicas. Aquilo partimos de um sistema que podemos imaginar que tem uma série de operações matemáticas ponderadas por uns números, ok? E que é o produto daquelas operações matemáticas todas e dos pesos que nós damos a cada uma daquelas operações matemáticas, que em última instância vai decidir qual é a próxima palavra a pôr na sequência e depois a outra a seguir e por aí adiante, ok? Portanto, nós sabemos como é que aquilo foi treinado. Aquilo foi treinado mostrando muitas, no caso dos modelos de linguagem, muitas sequências de texto para tentar prever a palavra que vem a seguir. Se for um sistema para detectar se radiografias têm cancro, foram dadas muitas radiografias, classificando se as que tinham cancro e as que não tinham, e íamos atualizando esses tais pesos, e à medida que íamos atualizando esses pesos para o sistema cada vez acertar mais, o que nós verificávamos é que, de facto, ele não só cada vez acertava mais, não só nas imagens que nós lhe dávamos, mas também imagens que ele nunca tinha visto. Porquê? Porque esses tais pesos iam, de alguma forma, codificando padrões associados, neste caso, ao ter cancro ou não ter. Qual é o problema? É que estamos a falar de milhões, de bilhões, de trilhões destes pesos, ok? E, portanto, mesmo que eu pudesse reduzir aquilo e escrever uma fórmula matemática que me diz qual é a próxima palavra que ele vai gerar, a questão é que nós, seres humanos, não temos capacidade de compreender 3 bilhões destas operações. Será que é nessa altura que nós achamos que a inteligência artificial é criativa? Eu tenho sempre muita dificuldade em falar da questão da criatividade, porque se eu já tenho dificuldade em definir inteligência, então criatividade ainda é mais complicado para mim. E, portanto, aqui a questão é um bocado se a criatividade é simplesmente o gerar qualquer coisa de novo, de diferente, ou se para a criatividade é preciso, se calhar, alguma intenção por trás do que se está a gerar. Porque se for, vamos no limite, se for simplesmente gerar uma coisa nova, quer dizer, eu posso fazer aqui uma coisa, construir uma sequência de palavras completamente absurdas que nunca ninguém disse antes de mim, que não faz sentido nenhum, não tem sentido, mas será que isso é ser criativo? Porque se isso é ser criativo, então a bitola para ser criativo é muito baixa. Claro. Não é? Porque bastava fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Pronto. E, portanto, aqui a questão é o passo seguinte. E isso leva-nos a uma questão muito interessante, que é, nesses tais modelos de linguagem que escrevem frases que, por hipótese, nunca ninguém terá escrito exatamente aquela frase, mas que ela surge na sequência de seguir, de alguma forma, padrões, ainda que padrões muito complexos, que aquele sistema foi aprendendo ao olhar para muito texto que os humanos escreveram antes. A questão é, será que nós olhamos para aquilo e dizemos é simplesmente mais uma geração de texto que não é completamente aleatória,
segue esses tais padrões, mas é nova, mas pode ser vista simplesmente como não completamente aleatório, mas um processo, os matemáticos dizem estocástico, não é? Que segue estocástico, que segue uma distribuição de probabilidade, e, portanto, como tal, se calhar não estaria muito longe daquela geração de palavras aleatórias e, portanto, eu não estou preparado para dizer que é criativo. Ou, por outro lado, nós dizemos não, porque o facto daquilo sair e surgir como reação ou produto desses tais padrões que aquilo foi aprendendo, se calhar aquilo não está completamente desligado no limite do ser humano, porque esses textos foram usados para ensinar a máquina, eram textos humanos, e que se calhar não é tão diferente do aluno que depois de ouvir os professores falar sobre um tema ou de ler muitos livros, decide escrever um livro. Não é? O livro que alguém que escreve um livro e provavelmente acha sempre que aquilo é completamente original, mas está lá na base tudo o que essa pessoa foi aprendendo. Não é? E, portanto, há aqui uma coisa muito curiosa, que é aqueles sistemas, se calhar não estão a fazer algo de muito diferente do que nós já fazemos. Muitos artistas, agora para brincar a palavra da criatividade, não é? Fazem, que é pegar naquilo que aprenderam, pegar no que os outros antes deles trouxeram e reempacotar aquilo numa coisa diferente daquilo que tinha sido dito até então. Se tivesse que encontrar uma definição de arte, a condição seria sempre a necessária e inequívoca inovação. Portanto, a arte, independentemente do que faça, tem que ser sempre qualquer coisa de novo. É isso que a distingue de um movimento qualquer. Quer dizer, o movimento, uma obra, tem que implicar sempre uma novidade. Independentemente do estilo que tenha, isso não é relevante, mas a novidade tem que existir de alguma maneira. Portanto, eu não sei se isso na inteligência artificial, de alguma forma, também pode implicar essa tal, o ir mais além, ou... Eu acho que vai mais além. Pois. Aqui a questão é, mais uma vez, até que ponto é que nós requeremos a intervenção humana na geração de arte ou não. Porque eu acho que muitas vezes os humanos, especialmente quando falamos de inteligência, muitas das reações que a pessoa tem com o ser humano a falar de inteligência é uma reação de proteção. O ser humano quer se agarrar ao seu papel especial no universo, não é? De que não, a inteligência é uma coisa minha. E, portanto, se não houve intervenção do humano, não é inteligente. Eu pergunto-me se a arte tem a mesma questão. Por exemplo, uma das coisas que, aliás, até muitas vezes está no cerne dos artistas que se queixam de que aqueles modelos usaram as suas obras para serem treinados. Sim. E que, portanto, no fundo estão a reproduzir partes daquilo. Porque muitas vezes acontece, não é? Pedimos um desses temas para gerar um texto, para gerar uma imagem. Sim, música. Hoje fala-se muito na música, por exemplo. Música. Porquê? Porque grande parte dessa geração pega em padrões ou coisas que já foram vistas antes e recombina-as. Ok? E, portanto, mais uma vez, estamos preparados para dizer que é criativo porque é normal que nunca ninguém tenha feito aquela combinação precisa, não é? Estamos preparados para dizer, ok, aquilo é criativo e no limite é uma obra de arte, ou vamos tentar encontrar aqui um outro patamar no qual, sem o humano, não aceitamos que exista arte. Eu estava a pensar numa situação, agora mais por causa da música, quando apareceram as máquinas, os sintetizadores, etc., eu recordo-me de ser miúda e ouvir, aquilo não é música. Sim. Aquilo não é música porque são os botõezinhos, não é? Os botõezinhos, portanto, aquela coisa que estás a mexer numa máquina e não és tu que estás a construir uma partitura, a executar um violino, um piano, quer dizer, um instrumento musical. E, portanto, isso era uma questão que se colocava. Hoje, obviamente, já ninguém coloca isso em questão, quer dizer, do ponto de vista... Aliás, há música eletrónica que é perfeitamente passível de ser transformada numa pauta musical, portanto, escrita. E, portanto, deixou de ser uma questão. É verdade, na música, não é? Sim. E na música acho que hoje em dia toda a gente aceita que a mistura e remistura Sim. de coisas que vêm de outros lados é criativo. Mas, a outro nível, pergunto-me, para tentar arranjar aqui um exemplo, aquele urinol do Duchamp, por exemplo. Será que estamos no novo... Quem desenhou o urinol, ou seja, quem desenhou não é aquele, porque aquilo foi uma utilização, foi uma Exatamente. Interpretação diferente daquilo. Mas será que estamos preparados para dizer, para chamar ao engenheiro que desenhou o urinol, que tinha um objetivo, mas não tinha nada a ver com criatividade, era simplesmente, se calhar, que aquilo funcionasse funcional? Será que estamos preparados para
Eu acho que não. Pronto. Eu também acho que não. Eu acho que não. Pronto. E portanto, agora aqui a questão é o que é que distingue? Pois. O que é que distingue? Porque não parece ser só o objeto. Sim, naturalmente. Porque o Duchamp foi colocá-lo e arranjar toda uma narrativa, toda uma história claro, à volta daquilo. E foi isso que fez a diferença, não é? E portanto, agora aqui a questão interessante é um computador gera uma imagem. Podemos sequer falar da criatividade só olhando para a imagem, sem mais nada? Porque, pelos vistos, noutros lugares da arte, não. É obrigatório saber a narrativa toda à volta, o que é que aquilo significava, ou seja, aquilo que eu estava a empacotar na intenção de quem gerou aquilo, aparentemente, sem isso, não é possível atribuir o rótulo de arte. Isso é uma questão importante, porque, na verdade, nós quando pensamos uma obra de arte, deste exemplo do Urinol e bem, do Marcel Duchamp, e, na verdade, quando nós pensamos, ainda hoje, o Urinol não é compreendido, e eu compreendo que ele não seja compreendido. Sim. Porque realmente é uma peça inusitada, de repente o fazer é completamente escamoteado, é completamente relegado propositadamente para uma segunda, terceira, quarta dimensão, porque na verdade o que passa a ser importante é o conceito. E o que Marcel Duchamp quer mostrar é que o mais importante ali é de facto o conceito, é o pensamento sobre arte, que curiosamente é um conceito que se materializa num objeto absolutamente banal. Portanto, de repente temos aqui uma série de contradições, mas que depois afinal não o são. Aliás, o Urinol e outras peças de Marcel Duchamp são vistas como arte proto-conceptual, precisamente porque o conceito está de uma forma muito, muito premente. Portanto, ir dizer que o engenheiro, que a pessoa que fez a louça, que era o Sr. Muth, não é? Aquilo chama-se Armuth, como sabes, porque era a fábrica Muth, se fosse em Portugal era o Sr. Valadares, por exemplo, dizer que o Sr. Valadares é um artista é um bocadinho difícil, porque é um técnico, é alguém que resolve problemas, não é? Que tem uma parte utilitária. Sim. Portanto, sim. O ponto seguinte, então, era perguntarmos se, portanto, agora que podíamos estabelecer que o objeto per si não é suficiente, justamente, é preciso uma narrativa qualquer. Exatamente. O passo seguinte, então, é perguntar como é que nós vamos reagir quando o próprio computador escrever essa narrativa, porque ele vai ser capaz. Algumas vão de sair bem, outras vão de sair mal, como alguns artistas fazem coisas bonitas e outros não é? E, portanto, estamos nós preparados para, num passo seguinte, um objeto qualquer feito por um computador, acompanhado de uma narrativa qualquer, também construída por ele. Estamos nós preparados para dizer, então, nesse caso, o computador já é um artista, ou vamos nós, nessa altura, invocar que, na verdade, aquela geração de palavras, aqueles textos escritos, são de uma natureza fundamentalmente diferente da nossa, da forma como nós escrevemos as coisas, porque nós escrevemos, em parte, produto de uma relação que nós temos com o mundo, com os outros. Singular, não é? Sim. Aliás, a certa altura há uma corrente no mundo da inteligência artificial que agora está a ser revisitada, do ponto de vista técnico, que é esta noção dos agentes, que, no fundo, durante muito tempo a inteligência artificial era só o computador ali a raciocinar e a dizer coisas. E o que essa corrente veio a advogar e defender, e depois deu origem a desenvolvimentos muito interessantes, era que essa coisa da inteligência deslocada ou dessituada do mundo, ou seja, sem ser a interação com o mundo, não era verdadeiramente inteligência. Ou seja, que esse conceito da coisa desligada do ambiente, seja um ambiente virtual ou um ambiente físico, que não existe. Okay? E, portanto, isso é interessante porque abriu todo o caminho para se estudarem, do ponto de vista computacional, as noções associadas à autonomia, à ação e à percepção. Ou seja, de repente, o agir sobre o mundo e o percepcionar os efeitos que essa ação tem sobre o mundo começou a ser colocado no cerne da área da inteligência artificial, por oposição ao que nós tínhamos antes, que era simplesmente o raciocínio correto. Que engraçado. Isso leva, de alguma maneira, ao início da filosofia, que é como é que eu conheço. Sim. Como é que eu conheço? Todos os filósofos, desde os sofistas, por aí fora, a grande questão era como é que eu conheço. Essa é uma das, aliás, é engraçado, porque a inteligência artificial deve ser das áreas, eu não vou dizer a mais multidisciplinar, mas perto disso, porque vai buscar influências a muita gente e toca em muitas áreas diferentes, e essa é uma delas. Ou seja, há toda uma parte da inteligência artificial que tem a ver com o conhecimento, com o raciocínio, e é engraçado porque quem trabalha nessa área normalmente assume certas coisas sobre
o conhecimento e parte, a partir daí, focando mais no que é o raciocínio correto, o que é que nós podemos garantidamente concluir a partir de algum conhecimento e que seja demonstradamente correto, por aí adiante. Mas depois há sempre essa questão última, que é o que é isso de conhecimento, não é? Que é muito complicada no limite de responder. E o que me parece é que qualquer definição ou qualquer noção de conhecimento obriga ou tem necessariamente que ter uma parte na interação e na relação entre conceitos. Na relação, pode ser uma abstração, é isso? Não pode ser completamente desligado. Okay. Ou seja, mesmo uma coisa tão simples como um copo. Okay? Se eu falar num copo, toda a gente compreende o que é um copo. Okay? Mas se eu disser um XKRTP, porque a string, o nome que eu dei a um conceito, que para mim é exatamente o copo, ok? Mas você eu já não consigo transmitir o que é sem descrever um bocado mais sobre o copo, sem descrever a sua relação com os seres, sobre como usam, a relação com a sua forma. Portanto, é sempre relacionando uma série de coisas que nós conseguimos, de facto, descrever qualquer conceito. São muito poucos os conceitos verdadeiramente atómicos e fundamentais, não é? E se fôssemos aos físicos, era só mesmo os quarks e já nem os átomos seriam. Okay? Portanto, isto para dizer que é muito difícil, se formos mesmo ao limite, ter qualquer noção de conhecimento que não tenha associada uma noção de relação entre o conhecimento, de relação entre os conceitos. Okay? E isso é uma coisa que depois é muito usada, voltando um bocadinho atrás, por essa ideia de que aquele texto que é escrito por computador, que até pode soar a um texto plausível, como poderia ter sido escrito por um ser humano, ou soa bem, essas coisas todas, mas só mesmo porque nós tendemos a antropomorfizar estes sistemas, não é? E olhar para eles como ele escreve com o humano, deve raciocinar ou deve produzir aquela frase por processos semelhantes ao que o humano usa e adota, e portanto damos esse salto de achar, aquilo no limite já é consciente, aquilo sabe, aquilo tem conhecimento, e não é verdade, porque a forma como aquilo foi treinado e o que ele está de facto a fazer falha nessa relação entre conceitos, na relação com o mundo que o ser humano tem. E, portanto, estes sistemas, de facto, escrevem e fazem coisas absolutamente incríveis, não é? Há meia dúzia de anos ninguém sonhava que aquilo fosse possível, mas existe aqui um salto que nós temos essa tendência de, quando temos um sistema muito complexo que não compreendemos, tendemos sempre não é? A fazer uns níveis de abstração e muitas vezes antropomorfizar para coisas que nós conhecemos, não é? Estabelecendo pontos com o que nós conhecemos para compreender esse nível. E estes sistemas é um perigo fazê-lo, porque de facto é um perigo no sentido em que quando ele escreve uma frase, não escreve da mesma forma que nós. Podemos chamar consciência. Achas que consciência pode ser uma palavra? Estes termos são todos tão difíceis que são sempre muito com intenção, difíceis. Mas há uma coisa que eu sei, é que não é certamente pelos mesmos processos que o ser humano faz. Sim. Quanto mais não seja, porque o ser humano não aprendeu da mesma forma que aqueles sistemas aprenderam, não tem uma representação daqueles modelos da mesma forma, ok? E, portanto, aquilo no fundo é uma excelente imitação, numa primeira fase, não é? Portanto, é uma excelente imitação, que hoje em dia veio a mostrar uma coisa que é fascinante e assustadora, que é que com este processo de geração de texto, vamos focar-nos no texto, com este processo de geração de texto puramente estatístico, não é? Portanto, aquilo aprendeu um padrão de sequências de palavras a partir de tudo aquilo que nós humanos escrevemos ao longo da história, e é assustador que, aprendendo esses padrões e escrevendo de acordo com esses padrões, saiam frases tão bem escritas, por um lado,
E muitas vezes com coisas que nós, seres humanos, dizemos é uma excelente ideia. Isto é bom, não é? É um texto bom, é uma grande ideia. Aliás, mesmo no mundo das ciências, há muitas pessoas que interagem com o ChatGPT para obter ideias, para explorar novas coisas, até ideias para novos projetos. E, portanto, isto é um bocado assustador, por um lado, porque nós, seres humanos, tínhamos um bocado a ideia de que não. Isto é, eu tenho uma ideia, ou as boas ideias surgem por processos de raciocínio lógicos, de certeza que nenhum de nós aceitaria, há meia dúzia de anos atrás, que apenas com um processo de reprodução estatística de padrões que pudessem ser coisas com aquela qualidade. E, portanto, é assustador porque um processo que nos parecia ser demasiado simplista para chegar sequer perto do nível do ser humano, afinal já se percebeu que é suficiente para ultrapassar em muitos níveis. E não há coisas que não consegue fazer, e podíamos entrar agora por aí. Mas já é assustador. Porquê? Porque isto, no fundo, uma forma de interpretar isto é que nós, seres humanos, afinal, se calhar não somos muito mais do que máquinas de reprodução não é? De padrões. E que o papel da intenção e do raciocínio profundo, se calhar, é um papel muito menor do que aquele que nós julgávamos que era. O que é que tu achas, estavas a falar numa primeira fase, e o que é que tu achas que pode vir a seguir? Se quiser especular sobre isso, não sei se te faz sentido. Nós estamos numa fase muito, muito difícil de especular, porque as ciências e as engenharias normalmente andam devagar, conservadoras. Claro que há sempre aqueles desenvolvimentos, mas são pouquíssimos os saltos quantitativos mesmo grandes que justificam o termo revolução, não é? Houve muito poucos ao longo da história. E, portanto, um cientista normalmente conseguia fazer previsões com alguma certeza, pelo menos a um espaço de 5, 10 anos. A partir daí começa a ser ficção científica. Mas tradicionalmente conseguia, não é? E eu acho que neste momento não consegue. Okay? Nós, quando... hoje em dia, toda a gente fala de inteligência artificial, toda a gente é mais ou menos especialista em inteligência artificial, mas eu diria que há aqui quase que 3, 4 grandes grupos, ou pelo menos às vezes engaveto as intervenções em 3, 4 grandes grupos, que são as pessoas que fazem investigação nesta área, que toda a vida trabalharam nesta área, ou há muito tempo, que é engraçado, são as pessoas mais céticas, mais preocupadas com o que aí vem hoje em dia, mas que são aquelas que compreendem dentro do possível estes temas. Depois temos as pessoas que estão ligadas às empresas que estão a explorar isto, que essas, pronto, é para vender produtos e, portanto, isto é a sétima maravilha, isto é só coisas fantásticas, não há perigo nenhum, vai ser tudo uma maravilha. Pronto, depois temos os políticos que falam do assunto também para tentar navegar e depois o resto da população que são utilizadores no meio disto tudo. E onde eu queria chegar é que, tipicamente, as pessoas que estão em melhor posição para conseguir antecipar o futuro do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do que estas ferramentas conseguem fazer, serão as pessoas que estão diretamente a trabalhar nessas 5 empresas ou 6 que dominam este tema, e são os cientistas que, apesar de tudo, compreendem estes temas. Das empresas, nós neste momento, isto é um bocado estranho de dizer, mas eu não confio em nada do que vem das empresas, simplesmente porque me parece que grande parte do discurso é sempre estratégico, no sentido de vender produtos, ter um efeito na bolsa, e, portanto, o que dali vem eu nunca, não acredito. E agora, voltando à pergunta original, do ponto de vista científico, nós estamos verdadeiramente numa fase em que não sabemos o que vem a seguir, ok? Porque há muitas ideias aqui para explorar, muitas mesmo. Ou seja, enquanto que estes sistemas, o ChatGPT, como ele era há 4 anos atrás, quando foi lançado, que era simplesmente um gerador de texto, que nem sequer tinha capacidade de consultar a internet, de usar uma máquina de calcular, o que quer que fosse, não é? Que era um bocado estranho para nós, seres humanos, que nos habituámos a que cada novo sistema informático é sempre estritamente melhor do que o anterior. Ou seja, faz tudo o que o anterior fazia e mais alguma coisa. E o ChatGPT dá um salto noutra direção.
Ou seja, coisas que nós damos de barato, que é fazer contas de forma correta, não é? Com uma máquina de calcular, ou consultar qualquer coisa objetiva que está na internet, aquele sistema não conseguia fazer isso. E, portanto, cometia erros. Para nós era muito difícil conceber como é que era possível cometer aqueles erros. Porquê? Porque o sistema estava apenas a gerar texto, e de repente aquilo enviesava e descarrilava, porque ele não tinha qualquer noção do que é que estava a fazer, de compreender ou de verificar o que estava a fazer, essas coisas todas. Mas depois houve um salto muito grande, recente. Isto agora, as revoluções são em termos de meses, já não é de décadas, nem sequer de anos, em que estes sistemas passaram a ter a possibilidade de uma forma simplista de usar ferramentas externas. Okay? Portanto, a ideia é, antigamente nós dávamos para lá uma sequência de palavras e ele gerava texto a partir dessas palavras só. E agora não. Agora, o que ele faz é, ele pega na nossa pergunta, olha para aquilo e a primeira coisa que ele vai fazer é no fundo, tudo gerando texto, mas gerar texto que vai ter chamadas, vai executar ferramentas. Ou seja, ele olha para o texto e diz, eu aqui, em vez de escrever texto, eu vou correr uma máquina de calcular e vou incorporar o resultado, acrescentar aqui à minha pergunta aquele resultado. Depois vou fazer uma consulta ao Google, por exemplo, e vou pôr o texto das primeiras páginas juntamente com a pergunta. De modo a que depois a pergunta, quando é enviada para gerar a resposta, já não é só a nossa pergunta, mas é uma pergunta que foi enriquecida, digamos assim, com o resultado dessas ferramentas. E isto é um salto muito grande, porque permite, que era uma das grandes falhas destes sistemas no início, permite pelo menos incorporar coisas que ele foi buscar ou que são o produto da utilização dessas ferramentas em função da nossa pergunta. Isto é um salto muito grande que está agora a ser explorado de mil e uma maneiras e que de facto é um salto muito grande naquilo que estas ferramentas conseguem fazer. O que é que isto significa ao mesmo tempo? Significa que, de repente, nós, e é o que se está a assistir, começa-se a pegar nestas ferramentas, porque com esta variante de usar ferramentas, estes modelos de linguagem já começam a ser suficientemente robustos, ou seja, a errar pouco, se quisermos, para nós podermos aspirar a torná-los autónomos. Ok? Que é esta noção de que hoje em dia se fala, dos agentes, em que já não é um sistema em que simplesmente nós fazemos uma pergunta e ele responde-nos, é um sistema em que ele já pode agir sobre o mundo. Ok? A versão mais simples é, eu digo eu quero ir a Paris em agosto e ele vai e marca as viagens, marca os hotéis, portanto ele tem ações sobre o mundo. Ora, e portanto já estamos a ver a diferença substancial, é que aquilo deixa de ser apenas um conselheiro e passa a ser alguém que age, exatamente. Ora, para agir, apesar de tudo, é preciso ter objetivos. Neste caso, fui eu que lhe dei o objetivo, que é, eu quero ir a Paris e ele fez tudo o que tinha a fazer. Ora, não é difícil imaginarmos, não é preciso sermos muita ficção científica, que o passo seguinte é ele próprio gerar objetivos. Não é? Ele próprio tentar antecipar objetivos. E, portanto, já estamos a ver qual é o problema a seguir, que é até que ponto é que nós temos garantias de que esses objetivos vão estar alinhados connosco, com os nossos objetivos individuais e sociais e de humanidade, ou não. Mas o perigo é esse, nós começarmos a tornar estes sistemas autónomos. Ok? Pronto. Isso é um dos problemas. Ou seja, quando isto começar a ser autónomo, começa a haver depois uma série de interações que depois têm consequências no mundo real, uma série de interações que nós não conseguimos antecipar e não conseguimos controlar. Porque nós podemos até ter um sistema todo desenhado com N garantias, mas da interação entre muitos destes sistemas surge um outro nível de complexidade em relação ao qual nós vamos ter muita dificuldade em compreender. Portanto, isso é um problema. Ou seja, a partir do momento em que nós dermos autonomia a estes sistemas, isto pode descarrilar. E depois há um outro muito interessante, pelo menos conceptualmente interessante, que é, estes sistemas também estão numa fronteira de poderem eles próprios melhorar-se. Ok? Portanto, nestes sistemas já conseguem escrever código
para computadores, programas, não é? Informática. Nós podemos argumentar que não são programas, em alguns casos, muito bons, não são perfeitos, mas já têm essa capacidade e não é difícil imaginar um passo a seguir em que estes sistemas vão ser capazes de escrever bom código, vão ser capazes de escrever bons programas, em particular, serão capazes de escrever a sua própria próxima versão. E, portanto, nós, que agora ainda, nós podemos não saber o que são aqueles bilhões de pesos que estão dentro destes sistemas, mas pelo menos nós sabemos o processo pelo qual aquilo foi treinado e foi desenhado, porque fomos nós que os desenhámos e sabemos o método que foi usado para treinar. A partir do momento em que deixamos que estes sistemas se modifiquem a eles próprios, nós perdemos o controle sequer como é que esse sistema foi desenhado. Ok? Portanto, deixamos de compreender o que lá está dentro e também deixamos de compreender como é que aquilo foi desenhado. Isso é muito perigoso, não é? É, claro. Esse é o problema, porque é perigoso a variadíssimos níveis. Mas é muito perigoso porque nós já temos experiências suficientes de ficar tão dependentes de uma tecnologia. Não é? Imaginem o que essa internet agora falhasse durante um dia. Claro. Vimos o que foi outro dia no apagão. Sim. Pronto. E, portanto, imaginem agora, quando nós começamos a dar autonomia a estes sistemas, é natural que nós criemos uma certa dependência desses sistemas e dessa autonomia e acabamos por perder um bocado o controle. E esse é um dos problemas, é um problema a variedíssimos níveis. É nós perdermos a nossa posição especial, privilegiada, agora vou dizer, em grande no universo. Não é? Nós já fomos sofrendo aqui uma série de machadadas no egocentrismo humano, não é? Primeiro veio o Copérnico que diz-nos que afinal não somos o centro do universo, depois veio o Darwin que diz que afinal não somos uma espécie especial, depois veio Freud que nos diz que afinal não somos racionais, grande parte é no subconsciente, e agora não é? Vem a inteligência artificial que nos diz afinal a inteligência também já não é uma característica nossa, com o agravante que estes sistemas depois têm também o perigo potencial de levar a um certo declínio das nossas capacidades cognitivas. É um dos maiores, para mim este é o maior problema, literalmente, talvez por eu ser professor, mas neste momento o problema que mais me apoquenta é o efeito que isto está a ter junto dos miúdos, das pessoas mais novas, durante o processo de aprendizagem. Para os mais velhos não é problemático, ou seja, nós temos a capacidade de tirar muito mais partido destas ferramentas, porque nós já aprendemos noutros tempos, de outra forma, temos o nosso modelo do mundo, temos o nosso conhecimento e, portanto, estas ferramentas são fantásticas como para aumentar a nossa produtividade, para aumentar a nossa criatividade, porque nós temos todo esse conhecimento de base, temos o nosso cérebro bem formado. O que eu verifico neste momento é que os miúdos, e quando eu digo miúdos é desde pequeninos até os estudantes universitários, portanto, enquanto estão numa fase de aprendizagem, eles estão a usar estas ferramentas e o que acontece é que elas lhes dão uma falsa sensação de saber, de conhecer, porque fazem uma pergunta que ele dá uma resposta e a pessoa compreende a resposta, pede para explicar um fenómeno e a pessoa diz, está bem, claro, mas mas depois o que acontece é que esse conhecimento não foi verdadeiramente apreendido pelo cérebro, não foi incorporado no cérebro. Um processo, o tempo também do processo. Exatamente. Por exemplo, a leitura tem um tempo. Exatamente, é precisamente esse ponto. A leitura tem um tempo. Escrever um texto, a pessoa só aprende a escrever escrevendo muitos textos. E lendo muitos textos? Lendo e escrevendo. Pois, mas para escrever... Exatamente, sim. Eu sei, eu estava a dizer, há uma parte que a pessoa tem que passar por muito, mas depois, para saber fazer, tem que fazer muito também. Sem dúvida. Okay? Sim. E agora existe esta ideia de que escrever já não é preciso, porque eles pedem e o ChatGPT escreve tudo, mas mesmo outras coisas, quer dizer, alguém de matemática sabe que a pessoa só aprende verdadeiramente as coisas fazendo muitos exercícios. É através do processo de repetição que a pessoa começa que aprende verdadeiramente as coisas. Aprender custa, não há esta ideia da pessoa aprender sem esforço. E agora existe muito esta ideia de que não, está ali o ChatGPT, eu pergunto e portanto já não há esforço nenhum. Parece que a pessoa aprendeu, mas na verdade não aprendeu nada.
E é engraçado porque alguns alunos depois dizem, sim, mas para que é que eu tenho que aprender se eu vou ter sempre ali o chat GPT à minha disposição? É como a máquina de calcular. A grande diferença é que, quando aparece a máquina de calcular, nós fazemos o outsourcing das contas para a máquina de calcular. Ninguém sabe fazer contas complicadas hoje em dia, mas nós libertámos-nos para fazer uma série de outras coisas claro. Muito mais complicadas, com outro nível de abstração, mais interessantes. Agora, a pergunta que se coloca é, o que é que são essas outras coisas? Especialmente quando este tipo de sistemas atingir ou ultrapassar a capacidade do cérebro humano. Porque o nosso cérebro não vai mudar muito. Okay? E, portanto, se ultrapassar, nós fazemos o outsourcing e o que é esse outro estado que vem a seguir? E, portanto, isso é a parte que mais me assusta, porque nós podemos estar a fazer o outsourcing sem estar a fazer nada em substituição, por um lado. Por outro, são os cérebros que vão estar, de alguma forma, falta-me o termo em português, handicapped, ou seja, como numa desvantagem. Há uma teoria engraçada, um livro do Kahneman, que é o Pensar Depressa e Devagar, acho que é assim que está traduzido, que é uma teoria sobre o cérebro humano que de forma simplista diz que nós temos dois sistemas aqui no nosso cérebro e ele, de forma, para não entrar com os nomes, é o sistema do tipo 1 e do tipo 2, ele literalmente vai dizer estes nomes, e que a ideia é que o sistema de tipo 1 é um sistema rápido, reativo, ou seja, que é aquele que nós habitualmente usamos para quase tudo, em que, fruto da nossa experiência, da nossa aprendizagem, a maior parte das coisas com as quais nós somos confrontados no dia-a-dia não requerem grande raciocínio. A pessoa reage. Pronto. Uma pessoa que aprendeu a conduzir nos primeiros dias está ali a pensar nas coisas, passado um tempo aquilo é tudo reativo. E é um sistema, o tipo 1, que é treinado precisamente assim, ou seja, a pessoa, ao ir experimentando coisas, elas tornam-se, entre aspas, intuitivas. E, portanto, nós já não precisamos de perder tempo a raciocinar para lidar com elas, nós simplesmente reagimos e, consoante a nossa experiência, as reações são mais do que suficientes. Portanto, é uma parte do cérebro que é mais eficiente, ok? E que nós tendemos a ser preguiçosos e, portanto, tudo o que nós conseguimos resolver com essa parte do cérebro é com ela que resolvemos. E a outra parte, o sistema tipo 2, é uma parte que requer muita energia, muito esforço, muito tempo, que é a parte deliberativa, e é aquela parte que nós recorremos quando a reativa não foi capaz de resolver o problema e de lidar com a situação. Ou seja, aquela que nos obriga a pensar, a raciocinar, até chegarmos a uma conclusão. E a criatividade pode estar nessa? Isso não sei. Quando falamos de criatividade, eu tenho alguma dificuldade. Já percebi. Pronto. Mas onde eu queria chegar, só para terminar a questão, é que antes apenas uma à parte que eu acho curioso, que é às vezes há comportamentos que nós, seres humanos, achamos que são produto de muita deliberação, mas na verdade para aquela pessoa que tem aquele comportamento, por causa das experiências dela, aquilo já passou para o cérebro do tipo 1, já é intuitivo. Há uma entrevista muito engraçada do Magnus Carlsen, que é um campeão mundial de xadrez, que é tido como o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. E é uma entrevista muito engraçada, porque nós, pelo menos eu tinha esta impressão, e acho que a maior parte das pessoas tem, que um jogador de xadrez está ali e passa o tempo a pensar, não é? Passa o tempo, quando é confrontado com a jogada do adversário, que se põe a pensar, e se eu jogar isto, o que é que acontece? E se eu jogar aquilo, o que é que acontece? E consegue antecipar não sei quantos níveis mais à frente, mas está ali a pensar. E é engraçado, porque nessa entrevista o que ele diz é que não é assim. Ou seja, ele quando vê a jogada do adversário, imediatamente ele sabe o que tem que jogar. Imediatamente. Intuitivo. Porquê? Porque passou a vida toda a ver jogos de outros jogadores de xadrez, a pensar, não é? Sonhar e respirar xadrez, e portanto o que ele diz é que ele imediatamente sabe qual é a jogada. E o tempo que ele passa até jogar, porque ele tem direito a algum tempo, não é à procura da jogada, é só a verificar se não cometeu um erro. Porque aquilo já é intuitivo para ele. E o que acontece o que pode acontecer, e já há sinais de que isso é o que está a acontecer, é que os alunos, ao terem extrema facilidade nas respostas usando estas ferramentas, não treinam o sistema tipo 1. Ok? E, portanto, nada sai do sistema tipo 1, porque é tudo outsourced
para estes temas. E o que é que faz? Faz com que, mesmo depois no sistema tipo 2, que também precisa de ser exercitado, essas coisas todas, mas mesmo esse só vai até, ou seja, o sistema tipo 2 racional, deliberativo, mesmo assim precisa de recorrer ao sistema tipo 1, porque há coisas no processo deliberativo que ele, apesar de tudo, sabe a resposta imediatamente, não tem que andar a pensar em todos os detalhes, não é? O facto de eu ter que pensar um bocadinho num plano para ir a Paris em agosto não me obriga a estar a fazer contas ao custo através das operações básicas da aritmética. Eu consigo saber que se uma coisa custa mais ou menos 800 e a outra custa mais ou menos 800, o total é mais ou menos 2000 sem ter que andar a escrever a conta. Ou seja, eu mesmo na parte deliberativa, eu preciso de um sistema de tipo um reativo forte, não é? Com muito conhecimento, sim, para que o outro possa ir muito mais além. E eu acho que estes temas têm este potencial, ou têm este perigo, de fazer com que estas gerações que durante o processo de aprendizagem recorrem àquilo, não treinem, de facto, o seu cérebro. E isto pode levar a um declínio geral das capacidades cognitivas. Isto, para mim, é um dos maiores problemas. Então, agora permite-me contrapor com a questão da estética. Sim. Porque nós, quando apreciamos uma obra de arte ou quando nos relacionamos com ela, temos sempre duas fases. Um senhor que se chama Dominique Chateau tem precisamente um livro que se chama Intuition et Expertise. Portanto, há uma parte que é claramente intuitiva e há outra parte que é claramente racional, de conhecimento, etc. Mas uma é profundamente influenciada pela outra, ou seja, a minha intuição primária em relação a uma obra de arte é completamente adestrada, é completamente influenciada pelo conhecimento também que eu tenho sobre isso. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tiver, em tese, pelo menos sobre uma obra de arte, se calhar mais facilmente eu gosto dela. Claro, claro. Não é condição, mas é facilidade. Não, mas isso, para mim, é completamente claro. Ou seja, o sistema, estes dois sistemas não estão completamente desligados. Pois. Mas a própria reação que a pessoa tem em relação a uma obra de arte é diferente. Eu não diria que depende tanto do sistema tipo 2, eu acho que depende muito mais do desenvolvimento do sistema tipo 1 e da bagagem que a pessoa já foi adquirindo e que foi formando o sistema tipo 1. Sendo que o sistema tipo 1 também é alimentado pelo sistema tipo 2. Ou seja, quando eu estou a raciocinar sobre uma coisa, o resultado desse raciocínio e os processos desse raciocínio vão, obviamente, alimentar em parte o sistema de tipo 1. Mas sim, eu acho é muito semelhante essa ideia de que temos a primeira parte reativa, não é? Da experiência, e depois a outra parte mais racional sobre, pronto, nesse caso, numa obra de arte. Sim. Mas falaste ali de uma palavra importante que é a experiência, sim, precisamente a experiência estética. Como é que nós, a inteligência artificial pode-nos tirar essa experiência do ponto de vista até da fruição da obra de arte? É completamente diferente eu ver uma obra de arte no sentido virtual e ver uma obra de arte, por exemplo... Mas aí eu acho que é um bocadinho diferente, porque o que estes sistemas nos dão não é tanto o ver a obra de arte ao vivo ou no computador, sim. É mais esta noção de gerar, ok? O que eu acho que uma diferença poderia ser, que é um aluno de arte, eu agora estou a falar de um domínio do qual eu se calhar não me devia meter, mas pronto. Mas eu imagino que haja uma parte na aprendizagem que eles são confrontados com obras de arte e têm que ficar ali a olhar, depois que provavelmente vão ter que explicar ao professor ou interagir com o professor sobre a obra de arte, conversarem um bocado, e a pessoa vai aprendendo, não é? E vai sendo forçada, entre aspas, a construir uma qualquer interpretação, uma qualquer narrativa à volta da obra de arte como parte do seu processo de aprendizagem, não é? Aprender a interagir, sim. Aprender a ler uma obra de arte, a sentir uma obra de arte, essas coisas todas. E o que eu digo, onde eu temo que estas ferramentas possam ter influência, é que o aluno, em vez de passar ali 2 horas a olhar para um quadro até conseguir começar a retirar lá alguma coisa que possa ser interessante, é mandar a fotografia do quadro para o ChatGPT e pede para ele escrever a interpretação ou a narrativa ou o que quer que seja, para depois dizer, olha, professor, olha, foi isto que eu vi naquele quadro, foi isto que eu senti, relacionei com aquilo, desta e de outra maneira, não é? E, portanto, aquela parte difícil de aprendizagem, que é a pessoa ver muitas obras de arte, ser obrigada a discorrer sobre muitas obras de arte, que eu imagino que faça parte do processo de formação
de alguém nesta área, que fica, que é eliminada, não é? Que existe ali um curto-circuito, porque estas ferramentas dão uma narrativa, dão uma interpretação e, portanto, a pessoa não tem que a construir. E, portanto, se não tem que a construir, pode fazer este processo de ver 500 obras de arte e escrever, entre aspas, pedir ao ChatGPT para escrever sobre 500, que veio a milésima, e ele vai estar como estava na primeira, que é não consegue produzir nada porque não teve esse esforço todo. Portanto, eu acho que é mais a esse nível. Outra coisa que nós... Sim, estamos aqui a falar de várias coisas que eu acho que se juntam, embora sejam todas um bocadinho diferentes. Outro aspecto que eu acho que a inteligência artificial é muito usada do ponto de vista da questão artística é a própria construção de dispositivos. Que nós hoje, há um termo da moda que é a arte imersiva, mas pronto, mas a verdade é que nós conseguimos às vezes ter experiências estéticas muito intensas e em alguns casos muito interessantes, que têm que ver precisamente com a possibilidade técnica ou tecnológica, se calhar é melhor, é mais correto dizer tecnológica, não sei, imagino que sim, de construção de algo, de ambientes, que nós chamamos de ambientes ou instalações. Instalações é aquela palavra que nós arranjamos porque é fácil. Porque nós já não conseguimos dizer, nem tem interesse nenhum, o que é pintura, o que é escultura, isso já não interessa, porque é meramente um discorrer especulativo, um discorrer académico, mas, e na verdade, tudo então nós hoje dizemos, hoje não é de hoje, há algum tempo esta parte, é a peça, é a instalação, porque resolvemos ali uma série de problemas que passam da questão da linguagem e da matéria, do material, para outros campos. E acho que a inteligência artificial, acho que todos sentimos um bocado isso, quando vamos a uma exposição e de repente vemos coisas, em alguns casos absolutamente incríveis, outros absolutamente horríveis, mas noutros casos absolutamente incríveis. Portanto, ela também nos serve de alguma maneira para a fruição, no processo de criação de... Eu aí separava em duas coisas, talvez, que é uma parte, é simplesmente desenvolvimentos da informática multimodal, multimédia multimodal, ok? Que nos permite criar experiências, criar imersões diferentes e que não recorrem à inteligência artificial. Não tem nada a ver com a inteligência artificial, ok? São simplesmente novas possibilidades, não é? De criar luz, de ligar coisas, de reagir ao ser humano, ao toque, mas isso, em rigor, não requer inteligência artificial. Pronto. É uma tecnologia? Sim, é uma tecnologia nova, não é? E que os desenvolvimentos nos sistemas de luz, sensores, que permitem captar uma série de coisas que antigamente nós não tínhamos à nossa disposição, capacidade computacional para em tempo real processar aquilo tudo, ou seja, em geral, os desenvolvimentos no mundo da tecnologia que nos permitem construir coisas cada vez mais complexas. E, portanto, isso em grande parte, diria eu, que é o que tem permitido muitas dessas construções, dessas instalações, desses objetos que estavas a mencionar. Porque eu acho que a incorporação da inteligência artificial é uma coisa que está agora a começar, mas ainda é muito recente, ok? Ainda não estou certo que já tenha chegado... O problema é que hoje em dia muitas vezes misturam-se as duas coisas, ou seja, desenvolvimentos tecnológicos, atira-se para lá com o chavão da inteligência artificial e muitas vezes não é necessário. E às vezes até é contraproducente, é quase que injusto para as pessoas que andaram a desenvolver aquelas coisas todas, que não têm nada a ver com a inteligência artificial, de repente parece que tem. Porém, o contraponto disto que eu estou a dizer é que quando agora começa-se de facto a incorporar muita coisa de inteligência artificial nesses mundos, abre-se aqui todo um outro universo. Sim. E isso é uma das partes interessantes que eu acho... que eu vejo nestas ferramentas de inteligência artificial, que é a capacidade e a facilidade com que nós conseguimos construir coisas, e coisas eu estou mesmo a deixar assim completamente indefinido, que de outra maneira não conseguíamos. Não é? Por exemplo, pensemos, por exemplo, no mundo da fotografia. Não é? No mundo da fotografia, antigamente, tinha que haver um mundo... E nós revelávamos aquelas coisas, exatamente, que já foi um salto em relação à pintura, não é? Antigamente o melhor que tínhamos era a pintura, depois fotografou-se, depois já tínhamos os computadores que nos permitiam retocar coisas, etc. E agora, com a inteligência artificial, nós conseguimos construir, vamos chamar fotografias, entre aspas, de mundos que não existem. Ou seja, de repente nós temos à nossa disposição uma ferramenta, literalmente uma ferramenta, que constrói mundos que nós imaginamos
mas que não tínhamos qualquer capacidade de construir. E isso é uma coisa, para mim, muito fascinante. Sabes que, do ponto de vista da imagem, isso é um problema. Porque há bocado falaste de pintura e da fotografia, por definição, uma imagem é sempre a representação, uma imagem figurativa, é sempre a representação, é chamado um objeto segundo, porque é sempre uma representação, está em vez de. E, portanto, nós agora, de repente, já não estamos em vez de. A própria imagem já é uma realidade que não é realidade, há de ter outro nome mais correto do que este. Basta nós sairmos da necessidade de ter uma correspondência no mundo real, certo, e passarmos para o mundo imaginário. E, portanto, é uma representação do mundo imaginário. Portanto, a própria definição que nós temos de imagem vai ser alterada, porque já não é um objeto segundo, é outra coisa que ainda não sei muito bem como é que se pode definir. É uma representação de uma ideia, porque antigamente era uma representação do mundo real, do mundo, não é? Que nós podíamos brincar ali, mas era sempre do mundo. Podia ser a nossa interpretação, se pegássemos na imagem e puséssemos lá uns efeitos especiais, as coisas, portanto já não era uma réplica não, mas uma representação fidedigna, mas era uma representação interpretada, ou mais interpretada, do mundo real. Agora, a diferença é que tiramos o real e podemos pôr do mundo imaginado. Sabes que há um senhor que é o Henri Bergson, que foi o primeiro a ensaiar, estamos a falar do século XIX, passagem do século XIX para o início do século XX, foi o primeiro a ensaiar uma possibilidade de definição de imagem, que era: a imagem é o que está entre o objeto, que ele diz coisa, que é no sentido genérico, entre o objeto e a ideia. Okay. Ou seja, para ele, não é nem a ideia, a propósito da possibilidade da ideia, não é nem a ideia nem a coisa, está ali no meio. Sim. Mas é engraçado, porque mesmo, estavas a dizer, e bem, esta ideia de que nós temos que reinterpretar o conceito de imagem. Sim. É engraçado, porque isso tem que ser feito sempre sucessivamente, mas se falares com um informático, para ele uma imagem é um bitmap, é uma sequência de zeros e uns, ok? Não há cá mais nada para além disso. Depois alguém é que interpreta aquilo de uma certa maneira, mas no limite aquilo são zeros e uns. Aliás, é muito engraçado. Eu não sei se consigo reproduzir todo o argumento à volta disto, mas é uma discussão muito interessante à volta da noção de copyright, de autoria. Não é tanto a autoria, é mesmo o direito de cópia, a noção de copyright, que acho que vem dos tempos. Acho que surge quando da música, não é? Das pautas em que aquilo era preciso escrever à mão e, portanto, havia ali uns direitos à volta de reproduzir, de escrever uma pauta. Bom, mas adiante. E a questão é muito estranha, porque antigamente havia esta noção de que é uma cópia. Portanto, eu tenho aqui um objeto e eu fiz um outro. Quando tu passas a olhar para o digital, dos objetos que, se no limite são zeros e uns, o que é que significa isso de eu não poder fazer uma cópia de zeros e uns? É aquela sequência de zeros e uns que eu não posso copiar, não é? Há toda uma discussão muito interessante à volta da noção do copiar e não copiar, porque os objetos deixam de ser físicos e no mundo virtual a noção da cópia tem toda uma outra dimensão. Mas isto é só para falar. Olha, mas esta ideia do que é uma imagem depende a quem nós perguntarmos. Mas isso é muito engraçado, porque nesta parte da conversa eu encontro imensas, e noutras coisas que tu foste dizendo, encontro muito paralelo entre, do ponto de vista do pensamento da filosofia da arte, ou da teoria da arte, e aspectos da ciência, porque... Sim. Pronto, porque acabam por existir problemáticas que, na verdade, acompanham as matérias. Isso é verdade. Agora, é preciso perceber também, grande parte do que eu estou aqui, do que eu tenho falado, não tem sido tanto sobre a questão técnica, mas mais sobre a questão filosófica, epistémica e deontológica da inteligência artificial, não é? Eu não estive aqui a amassar-vos com o algoritmo backpropagation, certo. Ou a função de loss, isso não tem interesse. Mas sim, quer dizer, é uma disciplina por causa da interação, de onde ela está situada, da proximidade que tem com o ser humano e, neste momento, o impacto que tem. É engraçado porque até há 10, 12 anos atrás ninguém falava de inteligência artificial. Uma parte particular, quer dizer, eu vim para Lisboa em 1994 para estudar inteligência artificial, numa altura em que quem estudava inteligência artificial, ainda por cima nessa altura, era tido assim como umas aves raras que não são para ser levadas a sério, porque a inteligência artificial não serve para nada, porque era essa um bocado a ideia. A inteligência artificial começa nos anos 40 do século passado,
talvez a primeira pessoa a falar de inteligência artificial foi o Alan Turing. O Alan Turing é assim o informático mais importante da história da informática, um dos pioneiros. Ele é conhecido por causa daquele filme, o Jogo da Imitação. Pronto. Certo. E é o Alan Turing. O Prémio Nobel da Informática tem o nome, é o Turing Award, não é? Portanto, ele é a figura máxima. E é engraçado, porque ele tem contribuições em variedíssimas áreas da informática, e, nomeadamente, o primeiro artigo sobre inteligência artificial é do Alan Turing, se não me engano, não sei se em 36, 46, algures nessa altura. Que é uma altura em que as pessoas começam a pensar em computadores e na computação, no que é que se consegue automatizar. E é nesse primeiro artigo que ele postula, ou imagina, as máquinas pensantes, tanto que o artigo é à volta da questão sobre se as máquinas podem pensar. É um artigo muito interessante, ainda hoje de leitura é muito interessante, porque ele antecipou uma série de argumentos contra a possibilidade de uma máquina poder pensar e desmontava esses argumentos. E ainda hoje é muito interessante, desde argumentos de origem, natureza teológica, apontando à continuidade do sistema nervoso e como os computadores são digitais, não é? Descontínuos e não contínuos, que não seria possível. Tem uma série de argumentos e que ele desmonta. Mas isto para dizer que desde essa altura que as pessoas andam a trabalhar em inteligência artificial e andam a desenvolver sistemas de inteligência artificial. Sendo que há aqui um momento que é muito curioso nesta história, que é fim dos anos 70, princípio dos anos 80 do século passado, que havia uma sensação muito semelhante à que nós temos hoje em dia, de que a inteligência artificial está aí, está ao virar da esquina. Mas aquilo era tão forte que, na altura, o Japão na altura era uma das, se não é a economia mais forte do mundo, e ainda por cima eram claramente líderes nas questões digitais todas, e eles canalizaram todo o seu investimento público para um grande projeto para desenvolver chips, semicondutores, especiais ou desenhados para correr aplicações de inteligência artificial, isto nos anos 70, nos anos 80. Ou seja, um bocado o que a NVIDIA, o papel que a NVIDIA hoje desempenha, aquela grande empresa de chips que domina isso, os japoneses apostaram tudo. Porquê? Porque na altura havia esta sensação de que a inteligência artificial estava aí e que, portanto, agora é tudo inteligência artificial. Há uma história que eu costumo contar das pessoas na altura, as pessoas que trabalhavam na inteligência artificial eram tratadas, então, no Japão, como estrelas de rock. Um colega meu, então já está reformado, o Bob Kowalski, conta-me uma história de que uma vez convidaram, é um dos grandes pioneiros da inteligência artificial aqui na Europa, no Reino Unido, e ele conta uma história de ter sido convidado para ir fazer uma palestra em Tóquio, e foram-no buscar ao aeroporto de helicóptero. Pronto, que é coisa que qualquer cientista sabe que não acontece. Pronto. Mas então, isto estava a contar esta história porquê? Porque na altura também houve esta ideia de que isto iria ser uma explosão da inteligência artificial, e depois tudo rebentou. Porque estas promessas da inteligência artificial revelaram-se demasiado ambiciosas e não materializáveis. E, portanto, foi ali no fim dos anos 80 em que aquilo caiu, mas colapsou completamente, e durante muitos anos era uma área completamente desacreditada. Ou seja, quando eu começo a trabalhar nesta área, era uma área completamente desacreditada. E foi assim durante muito tempo. Eu lembro, já neste século, mesmo no meu departamento, olhavam para as pessoas que trabalhavam em inteligência artificial assim como as aves raras, que aquilo não é para levar muito a sério. Pronto, e depois... Depois de uma volta enorme. Sim, a certa altura começam os novos desenvolvimentos que surgem por causa da existência de dados e da existência de capacidade computacional cada vez maior, até que depois isto começa a aparecer nas notícias, mais ou menos a meio da década passada, há 10, 12 anos, porque algumas pessoas, já na altura o Elon Musk e o Stephen Hawking, que ainda era vivo, que começaram a alertar para a perigosidade que a inteligência artificial podia ter. Começou-se a falar um bocado nisso, ainda de forma muito de ficção científica. Pronto, e depois há o outro boom recente, que é quando a OpenAI publica o ChatGPT, pronto, e a partir daí chegou a toda a gente. Mas isto é uma área que começou há quase 100 anos, há 80 anos que andamos a trabalhar nisto. Olha, eu lançava assim uma última questão, sim, que é aquela questão se calhar para 1 milhão, não é? O que é que, na verdade, a inteligência artificial pode confrontar-nos com o nosso próprio espelho enquanto seres humanos? E, portanto,
o que é que nós somos, não é? O que é que nos distingue, na verdade, disto tudo. Queres ensaiar assim um remate filosófico eu acho que, na verdade, para a nossa conversa? Eu acho que, na verdade, já isso está a acontecer. Claro. Não é vai nos estar a acontecer. Também estamos aqui. Sim. Eu já sou confrontado com essa questão desde que comecei a trabalhar nesta área, então desde que comecei a ensinar e a dar aulas de inteligência artificial, em que logo a primeira coisa que eu pergunto aos meus alunos na primeira aula da cadeira de inteligência artificial, eu peço para eles me dizerem o que é que eles acham que é inteligência artificial. Depois é engraçado, passamos ali uns bons 30 a 45 minutos em que eles vão dando uma definição e eu desmonto todas as definições, vou desmontando, mas lá pelo meio, para chegar à conclusão que nós não temos uma definição, mas lá pelo meio geram-se discussões muito interessantes sobre o papel do ser humano, precisamente porque era para muitos tido como o último reduto que nos separava de tudo o resto, o sermos inteligentes. Já que não estamos no centro do universo, não somos racionais, não somos uma espécie muito especial. Mas era uma pergunta que até há pouco tempo era académica. Era o que é que vai ser quando nós tivéssemos essa inteligência artificial, sabendo que não a temos, e se perguntasse a qualquer pessoa que trabalha nesta área há 10 anos atrás, nós acrescentaríamos e não iremos ter no nosso tempo de vida. Portanto, era uma questão muito abstrata, muito académica. E na altura havia sempre, por parte, quando se chegava à conclusão que não havia nada que à partida impedisse a existência de inteligência artificial, portanto, não há nada fundamental que impeça, ou pelo menos que impeça sistemas de se comportarem aparentemente melhor do que o ser humano, não é? A um certo nível, que muitas vezes as pessoas rematavam com, ok, mas nós somos os únicos que temos sentimentos. Portanto, havia aquela coisa do ser humano de passar para outro nível onde ainda pudesse estar num pedestal sozinho. Do ponto de vista científico é difícil dar uma definição do que é isso, do que são os sentimentos, porque se perguntarmos a alguém da área da fisiologia dirá que são apenas hormonas, que são processos químicos e que não há nada para além disso, mas não sabemos. Agora, que isto nos obriga de forma muito clara a confrontarmos sobre o que é ser um ser humano e confrontarmos de uma forma muito mais urgente do que se pensava, porque da resposta que nós vamos dar a essa pergunta podem depender decisões que temos que tomar como humanidade muito sérias, desde limitar o acesso a estas ferramentas, proibi-las no processo de ensino, e portanto são coisas que nós não podemos propriamente esperar para ver, porque depois pode ser tarde. E portanto sim, era simples dizer, nós estamos sempre, permanentemente a confrontar-nos com a natureza humana, mas agora nesta fase, mais do que nunca, não podemos fugir a essa pergunta. É isso. João, muito obrigada. Foi um gosto. Obrigado.